Olá pessoal, no vídeo de hoje estarei trazendo a diferença da roça do Brasil e Moçambique. Segundo o que eu pesquisei acerca do Brasil, o que me deixou mais muito impressionado. Então pessoal, para quem é novo no canal, sou Bonifácio Cosme, falo de Moçambique, concretamente na cidade de Nampula. Se gostou da ideia, deixa seu like para que o vídeo possa alcançar mais pessoas. Vamos lá pessoal. Meus amigos, eu fiquei muito impressionado sabendo que no Brasil as casas da roça possuem piscina. É isso aí, meus amigos. Comparativamente com Moçambique, as nossas casas da roça são muito diferentes com o Brasil. Então, nenhuma das casas aqui em Moçambique da roça, que nós chamamos aqui a machamba, vocês chamam da roça. É isso aí, pessoal. Nenhuma das casas aqui em Moçambique possuem piscina como o Brasil. Se formos a fazer uma análise breve, comparando com as casas da roça do Brasil e as casas de Moçambique, é comparável com as casas da cidade. É isso aí, pessoal. É comparável com as casas da cidade. E essas casas da cidade desse gênero daí no Brasil são casas das pessoas que possuem condições. As pessoas da classe média. Aquelas pessoas que saem da classe média perseguindo a classe das pessoas que reúnem condições aqui em Moçambique. E essas pessoas aqui em Moçambique nós consideramos das pessoas ricas. Então pessoal, é muito diferente com as casas da roça do Brasil e as casas da roça de Moçambique. Se formos a ver aí no Brasil, vocês possuem TV a cabo, o sinalizador, que é diferente com as casas da roça aqui em Moçambique. E na sua maioria aqui em Moçambique as casas da roça é feito de adobe. De vez em quando também são as casas as mais precárias de Moçambique, que sinaliza a pobreza extrema para o povo moçambicano. E eu soube do Brasil, segundo as pesquisas que eu fiz, que no Brasil as pessoas que vivem na roça tomam leite do próprio gado bovino. É isso aí, pessoal. Enquanto aqui em Moçambique é diferente. As pessoas que vivem na roça, dizendo os camponeses, eles são mandados com pessoas ricas, pessoas que têm condições, que vivem na cidade para poder pastorear seus gado. Então, isso em alguns momentos eles não têm liberdade de poder tomar leite do próprio gado bovino. Então, essa é a diferença com o Brasil. Enquanto aí no Brasil vocês pastoreiam vossos próprios gado, aqui em Moçambique é muito diferente. As pessoas nativas que vivem no campo, aqui na roça em Moçambique, apenas eles são mandados, no final do mês eles são dados algum valor. Então, fica muito difícil para as pessoas terem que tomar o leite do gado bovino. Isso acontece mais aqui na minha região, na província de Nampula. Não sei se em outras regiões é assim. Então aqui são pessoas que reúnem condições, que mandam outras pessoas de baixa renda para poderem pastorear seus gados, para poder cuidar deles. No final do mês eles são dados algum valor. Então fica muito difícil para essas pessoas terem que tomar leite, uma vez que os gado não lhes pertencem. Aqui em Moçambique, na roça, quem cria gado bovino são pessoas que reúnem condições, pessoas da classe média elevada, diferentemente com as pessoas da classe baixa. E eu soube daí no Brasil que as pessoas que vivem na roça, vocês aí comem bem, conseguem variar os alimentos e praticamente aí no Brasil produzem muito feijão, feijão de qualidade aí no Brasil. Enquanto aqui na roça em Moçambique, praticamente as pessoas que vivem aqui na roça é muito diferente. Porque é que eles consomem aqui em Moçambique? Na realidade aqui em Moçambique, os que vivem na roça comem mal. Não sei se vocês conhecem a farinha de mandioca seca. Aqui em Moçambique, na minha região, nós chamamos de caracata. Aquela farinha de mandioca seca, quando nós cozinhamos aquela, sai uma chima que nós chamamos caracata. Sim, pessoal, aqui em Moçambique nós chamamos de caracata uma massa preta que nós nos alimentamos aqui na roça em Moçambique. Esta massa deste gênero. Então, comparativamente com o Brasil, vocês já se alimentam bem na roça. Há um lema que em Moçambique diz que a agricultura é a fonte do desenvolvimento. Então, praticamente, eu isso não vejo em Moçambique. As pessoas mesmo praticando agricultura em Moçambique ainda continuam na extrema pobreza aqui na roça em Moçambique. E a outra coisa que me deixou eu impressionado do Brasil é saber que as vossas terras aí são adequadas para a plantação de frutas aí no Brasil. Mas comparando com aqui em Moçambique, as nossas terras aqui na roça em Moçambique não são agradáveis para a plantação de fruta
uva, açá e maçã. Eventualmente aqui em Moçambique nós importamos essas frutas para poder consumir. Então, os camponeses que vivem aqui em Moçambique na roça não cultivam frutas. As nossas terras não são adequadas. É conhecimento de muita gente que aqui na África faz muito sol. É por esse motivo aqui fica muito difícil de cair chuva aqui em Moçambique. Se for a cair chuva é numa época adequada. Então, por isso a produção de fruta, tanto feijão, é muito difícil aqui em Moçambique. E a outra coisa que me deixou mais impressionado é saber que na roça e no Brasil as casas possuem eletricidade. É isso aí, minha gente. Enquanto aqui em Moçambique as nossas casas da roça não possuem eletricidade como aí no Brasil. Eu acho isso muito incrível das casas da roça do Brasil. E também saber que no Brasil, na roça, usa um cavalo como sendo um meio de transporte. Em Moçambique, praticamente não existe isso na roça. Por que eu digo isso? Na sua maioria das pessoas que vivem na roça nem conhecem sequer cavalo, nunca viram de perto. E não posso dizer na sua maioria, porque eu estou incluso dentro. Eu na minha vida nunca vi o cavalo como é que fica e como é que é, e nem sequer pegar um dia. Então, é muito diferente com as roças do Brasil e as roças de Moçambique. Aqui em Moçambique, na roça, nem sequer o cavalo as pessoas viram um dia. Me refiro às pessoas que vivem na roça. Agora, existe uma diferença para os locais turísticos. E esses locais turísticos, aí sim, existem cavalo. Mas para você poder ver o cavalo lá, vai ter que pagar um valor. Isso em algum momento não são todos que reúnem condições aqui em Moçambique para ir a esses locais. Nem eu, nem sequer um dia fui a esses locais turísticos para poder conhecer o cavalo. Então fica muito difícil ter que pagar um valor para poder ver cavalo. Então aqui em Moçambique não existe nas roças, não existe nas machambas para os camponeses os cavalos como sendo um meio de transporte. De vez em quando os camponeses de Moçambique eles caminham mesmo a pé, percorrem distância, quilômetros e quilômetros para chegar num certo local ou para chegar numa área onde vende-se comidas básicas, alimentação nesse caso, coisas básicas, ingredientes. Então aqui em Moçambique, na roça, é muito difícil você ter que se locomover de um sítio para outro. Enquanto aí no Brasil é muito diferente, as pessoas que vivem na roça usam cavalo como um meio de transporte e não ser só cavalo. Vocês usam outras coisas como um meio de transporte. Eu acho isso muito incrível. E aqui na sua maioria em Moçambique, fica difícil ter que aderir uma bicicleta para as pessoas que vivem na roça. Então pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito, ajuda a alcançar mais pessoas. Aquele abraço, até o próximo vídeo.